Alguns programas atrás, nós conversávamos aqui com alguns amigos, nossos desembargadores, inclusive o nosso querido doutor Antônio José. E nós falamos assim, existe um Deus, claro. Será que existe também outros planetas? Ou existe seres humanos? E aí veio aquele assunto que todo mundo vai falar, de ET. E o doutor Antônio José ia nos dar a opinião dele. Por isso, doutor, boa noite. Boa noite, Celeste. É um prazer estar de volta ao seu programa. Não é meu programa, é nosso. Boa noite para os telespectadores, que devem ficar chateados de ver minha cara quase toda Mas o senhor faz aqui, parte do nosso programa, o senhor é aqui da nossa equipe, tem que estar aqui. Quem sempre tira da gente alguma informação, nós estamos aí, é certo, é errado, o senhor vem aqui para nos ajudar, e é isso que a nossa proposta é essa. Mas hoje eu quero falar o seguinte, na sua opinião, existe ET? Celeste, você não acha que é muita pretensão nossa dizer que somos únicos dentro do universo? Nós moramos num planetinha que nem é o maior de todos, que gira em torno de uma estrela que não é nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira grandeza. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Então, você imagine quanta coisa acima de nós existe no universo. Será possível que dentro disso só nós somos seres inteligentes? Eu não falo em seres humanos, eu falo em seres inteligentes. Certo. Porque cada um pode ter a forma que tiver. É claro. Agora, isso me lembra uma coisa. Aquelas lendas da antiguidade, de que forma se começaram a fazer aquelas grandes obras, aquelas grandes construções da antiguidade. Como houve apreensão para que se fizessem aquelas obras, se nós saímos de períodos muito atrasados, onde o homem puxava a mulher pelos cabelos, comida crua, só depois foi descobrir o fogo. Mas, de repente, passando alguns séculos, algum tempo, nós pudemos construir as pirâmides do Egito, a Esfinge, o Muro da China, aquele grande Muro da China. Como se aprendeu isso com tanta rapidez dentro da nossa coisa? Será que não veio alguém aqui para ensinar? Tem que se pensar. Aí nós vamos para as lendas da Grécia. A principal lenda da Grécia fala de deuses e semideuses. Isso. Zeus, Hera, Palas Atena e várias outras, né? E o que é que eles dizem? Que os deuses moravam no Monte Olimpo, onde comiam néctar e ambrosia. Por outro lado, alguns dos deuses vinham para a Terra, desciam o Monte Olimpo e tinham relações sexuais com mulheres humanas e criaram semideuses, como Hércules e outros. Será que isso não partiu de alguma nave espacial que parou ali em cima, onde havia alguns seres que, por alguma forma, seriam similares a nós, e que eles procuraram se contactar conosco, numa época tão distante, né, que já não se pode nem imaginar quanto, e se contactando conosco, passaram a criar, a trazer para cá os semideuses, os seus filhos, né, e daí nos passaram ensinamentos que permitiram a construção dessas obras todas. Isso tem na Grécia, você veja que isso no Egito também aparece. Certo. Né? Os deuses do Egito, os deuses da Grécia, e depois isso desaparece. Será que eles não chegaram, deixaram as lições e foram embora? Porque aí, em pensar assim, ETs,
Porque ele não disse que apareceu ET em Varginha e em outros lugares aí, e até Isso agora é- falam-se nisso. Isso é uma série de histórias, a Varginha aqui no Brasil. Há uma Isso, série mas é de isso que eu estou histórias trazendo, eu estou nos trazendo Estados para bem Unidos, perto da gente. principalmente dos anos 50, onde se falam com frequência da aparição de discos voadores e de abduções. Isso. Esse problema da abdução me faz lembrar uma coisa. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas desaparecem no mundo inteiro? Não é só não é só no Rio de Janeiro, não é só em São Paulo, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro aparecem e nunca mais se sabe delas. Tá, vamos dizer, não, são vítimas de crime, são vítimas disso, são vítimas daquilo. Mas ninguém se comprovou. Mas e daí? Ninguém Né? comprovou a abdução também. Mas Isso também é- não é uma possibilidade? Realmente tem que se parar para pensar. Então, esse tipo de coisa a gente tem que pensar. Por que que só nós podemos ser seres inteligentes? É bem possível que alguém lá de fora tenha procurado nos ensinar em certa época muito passada. Aí vão dizer o seguinte: poxa, ninguém provou que ninguém veio aqui. Não, ninguém provou. Mas também ninguém provou Ninguém o provou contrário. o contrário, porque ninguém também explicou como é que a inteligência do homem, de tão atrasada, se desenvolveu com tanta rapidez para eles fazerem todas aquelas construções monumentais verdade. numa época. Você vai, por exemplo, aqui em Machu Picchu, você vê aquelas construções, aquelas hoje ruínas que estão lá, eles não usaram. Primeiro, como é que eles conseguiram levar aquelas pedras daquele tamanho para aquela montanha? Depois disso, como é que eles conseguiram? Eles não usaram cimento, não usaram areia, não usaram nada disso. Aquelas pedras são todas encaixadas uma na outra sem nada. Como é que foi feito isso? Eu queria que alguém explicasse. Será que terá alguém? E aí nós vamos ter uma outra coisa, uma outra mudança mais longa. É aquele que diz assim: eu sou ateu. Eu não acredito nessas pessoas. Ateu como? Aí você vai dizer assim: foi o ET que é Deus? Não, ET não é Deus. Mas pode ser alguém mais avançado do que nós e que nos ensinou alguma coisa. E que talvez não volte nunca mais, ou que talvez venha. As histórias que nós temos da antiguidade já nos mostram isso. Como é que, de repente, até mesmo a própria história de Jesus, é uma coisa muito interessante, que Jesus nunca escreveu nada. Tudo aquilo foi contado e, lamentavelmente, principalmente na Idade Média, distorcido. Isso. Porque havia interesses dos prelados daquela época em distorcer alguma coisa, inclusive para diminuir as mulheres. Daí aquilo tudo que fizeram com Maria Madalena. Que Santa Maria Madalena, que está aí até hoje, né? E que só depois, muito depois, veio a ser reconhecido. Mas isso não afasta. Não estou dizendo também que Jesus foi ET, não, gente. Ela nasceu aqui, as condições de nascimento. Isso, nós estamos dele, conversando. sabe, É um assunto a pensar. exatamente. É isso aí, é um assunto a Se- pensar. Se você chegar na China, você vai ter lendas similares às do Egito. Mas naquela época eles nem se comunicavam. Não tinha internet naquela época, não, gente. Isso é uma verdade. Quanto tempo se levava para ir de um lugar a outro? Às vezes nem se conheciam. Como era uma viagem de Portugal ao Brasil numa caravela daquelas? Eles nem sabiam que tinham índios aqui. Só depois eu é vou que lhe contar. descobriram. Senhor, veja bem, desembargador, as pessoas deveriam parar para conversar realmente mais sobre tudo isso. Porque, falando assim, é uma passagem, para ali, acabou. Não, deveria se conversar mais, deveria se trazer mais a história, porque isso é uma história. Deixa eu ver em cada lugar. Há várias tentativas que estão sendo feitas, inclusive por cientistas, de tentar se localizar sinais de vida em outros planetas e que me parece que até agora não resultaram em nada. Mas será que não resultaram em nada porque eles não querem aparecer, pelo menos?
Acham que não é um momento para isso? Por quê? Há relatos impressionantes de discos voadores, principalmente nos anos 50, e que muitos deles foram escondidos pelos próprios governos. Isso aí já foi objeto de filme, tem pessoas que riem até isso. foi objeto de filme, foi objeto de seriados de TV, né, como Arquivo X, etc. Isso pode não ser verdade, gente. Mas, por outro lado, é bem Devemos possível. parar É bem possível que para exista. pensar, é isso aí. Está aí. Uma aula que o nosso desembargador Antônio José deu. E mais uma coisa para que nós possamos parar e pensar. Eu acho que tem que se pensar mesmo, porque um Deus existe, eu acredito, um Deus existe. E abaixo disso vêm outras coisas e temos, sim, vamos parar para pensar. Desembargador, um beijo no seu coração. Um beijo, Como Celeste. foi bom a gente conversar Que bom, sobre né? isso. Um assunto diferente, né? É claro que sim. Vamos fazer o pessoal pensar um pouquinho mais, né? É isso aí. Pede para o pessoal comentar isso aí, que isso é interessante, sabe? Isso. Gostou do assunto? Ligue para a nossa produção, comente e faça pergunta para que eu possa trazer para o desembargador sobre o nosso assunto. Daqui a pouco nós voltamos. Voltamos daqui a pouco, Celeste. Porque Diferente. aí não é o desembargador. Aí Isso. quem vai voltar num outro quadro é o Tony Carvalho. É isso aí. Um minutinho, gente, e nós já voltamos.